Você já se pegou pensando se a sua autoestima pode mudar mesmo depois de adulta? Oi, gente, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica, e hoje eu quero conversar com vocês sobre como os nossos sentimentos, inclusive a autoestima, influenciaram na nossa jornada até aqui. Afinal, será que é possível a gente modificar a percepção que nós temos de nós mesmos? Talvez você já tenha assistido o filme Divertidamente, em que um conjunto de serizinhos, vamos dizer assim, que representam a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, o nojo, eles são acionados de acordo com situações externas que acontecem com a personagem principal. E nesse contexto, essas emoções e sentimentos surgem quase como se fossem entidades que estão ali dormindo, esperando acontecer alguma coisa para despertarem e tomarem alguma atitude frente à situação externa. Mas talvez a gente precise olhar para essa percepção mais de perto e reavaliar como a gente enxerga os nossos sentimentos, inclusive a autoestima. O professor Hélio José Guilhardi, que é autor do texto Autoestima, Confiança e Responsabilidade, traz uma percepção bem interessante que eu quis trazer para vocês, para basear e me inspirar na maneira como eu vou explicar a autoestima e para a gente entender por que a autoestima pode ser modificada ou não ao longo das nossas vidas. Quando a gente é pequeno, a gente vive experiências em que nos geram sensações corporais e também nos geram certas ações. Por exemplo, se a gente vive uma situação que nos deixa muito alegre, provavelmente nosso coração vai começar a acelerar, pode ser que a gente comece a suar mais, pode ser que a gente sinta um friozinho na barriga, e tudo isso são exemplos de sensações corporais que surgem ali frente a uma situação. E, ao mesmo tempo, essa criança pode começar a pular, pode começar a gritar, a falar mais alto, como uma resposta, vamos dizer assim, daquela situação vivida. E à medida que a gente vai se expressando corporalmente, ao nosso entorno também vão existir pessoas, principalmente na nossa infância, como os nossos cuidadores, familiares, professores, que vão nomeando aquilo que a gente está expressando através das nossas atitudes e daquilo que a gente está sentindo no nosso corpo. Algumas coisas são visíveis, outras não. Mas a questão é que quando a gente vive isso, normalmente a gente escuta os outros falando que é aquilo. Por exemplo, se uma criança ela começa a sentir aquilo que eu descrevi anteriormente, que é uma agitação, ela começa a pular, ela começa a suar, ela começa a ficar mais agitada, né, mais inquieta frente a uma situação que ela acabou de viver, uma notícia boa, uma notícia que é positiva para ela, pode ser que uma pessoa ao lado diga que ela estava se sentindo alegre, que ela estava se sentindo feliz. Então isso é uma nomeação daquilo que ela está vivendo, que de alguma forma ela vai ao longo da vida introjetando aquilo como sentimento da alegria. O próprio texto traz um outro exemplo em que uma criança chuta o cachorro, ficou com o rosto todo avermelhado, aparentemente está com raiva, e a mãe fala o seguinte: meu filho, por que você está com raiva do cachorrinho? E aí, até essa percepção dela, a forma como a criança está aparentemente, a maneira como ela agiu, se portou, que foi chutando o cachorro, ela nomeou como raiva. Mas num outro contexto, né, em que uma criança está ali assistindo futebol junto com o pai, e ela entra numa dinâmica, numa postura mais agressiva, de gritar e xingar, feito o pai, a mãe pode dizer que é uma paixão pelo futebol, sabe? Então isso vai depender muito do contexto, de cada percepção de cada mundo. Isso nos mostra como é diferente a gente perceber que os nossos sentimentos, na verdade, são manifestações corporais frente a certas situações, do que uma percepção de que as nossas emoções e sentimentos estão ali hibernando como entidades e que a partir de certas situações elas podem acordar para entrar em ação, como a gente costuma ver em Divertidamente. E o interessante de perceber é que quanto maior a criança está inserida em um contexto em que ela vai ter acesso a um leque maior de nomeação de emoções, maior vai ser o desenvolvimento afetivo dela. Assim como uma criança que está num lugar em que existe uma limitação da contextualização verbal, ela também provavelmente se limitará no sentido do desenvolvimento afetivo, né, de conseguir ter acesso a mais palavras que nomeiam aquilo que ela está sentindo. Uma palavra que eu escuto muito quando as pessoas estão tristes é estou deprê, né? Então esse deprê ele representa tantas coisas aí que vai depender de pessoa para pessoa. Pode representar tristeza, pode representar frustração, pode representar um cansaço. Então pode representar tantas coisas que quanto mais a gente ter acesso à nomeação de sentimentos ali, no momento em que a nossa autoestima foi construída,
que as nossas percepções de mundo são construídas de alguma forma, maior vai ser a possibilidade e a criatividade relacionada a esse próprio autoconhecimento e a identificação dos próprios sentimentos dessa criança, que vai se prolongar também na vida adulta. E a autoestima também entra aí como um sentimento que abriga a maneira como a gente se sente com nós mesmos. Então, como a autoestima também é um sentimento, ela também vai sendo construída a partir do contexto de cada indivíduo de uma forma muito singular. Geralmente, o que a gente percebe é que nessa fase da infância, da juventude, uma criança que é recebida de uma maneira mais atenciosa, mais carinhosa, mais compreensiva, mais próxima no sentido afetivo e no sentido físico, essa criança ela tem uma maior disponibilidade para desenvolver uma autoestima saudável. E no futuro ela leva isso com ela a partir de um modo de ser, um funcionamento em que ela vai ter mais independência, mais autonomia, vai ser mais proativa. Ela vai entender intuitivamente que nesse processo de ser amada faz com que ela também ame a si mesma e que ela possa entrar em relações saudáveis em que o outro vai amá-la, mas não de uma forma que ela dependa dessa relação. Por outro lado, quando a criança tem um ambiente, uma dinâmica familiar de repreensão, de crítica, de desprezo, vamos dizer assim, ou até mesmo de um certo afastamento físico, um certo afastamento afetivo ou uma indisponibilidade, essa criança de alguma forma vai desenvolvendo uma autoestima que não é favorável para a sua vida adulta. Muitos pacientes meus chegam com queixas que se relacionam justamente à maneira como eles se enxergam, como eles se sentem com eles mesmos. Então, acontece bastante de pessoas não conseguirem estabelecer seus próprios limites, dizerem não, ter um funcionamento de procurar agradar os outros para que não exista uma possibilidade de crítica, de rejeição, de julgamento. E outros atravessamentos que existem também nesses pacientes é quando há um movimento também de se moldar às expectativas dos outros, a procurar ser o que os outros esperam, especialmente nessa dinâmica familiar, além do medo que permeia a possibilidade de arriscar algo novo, de começar um projeto, de entrar no relacionamento, assumir compromissos e responsabilidades. Então são inúmeros atravessamentos que eu poderia dizer aqui, que são atravessados por essa autoestima que não foi desenvolvida de uma forma que não trouxesse essa autoaceitação e autocompaixão. A boa notícia é que se a autoestima é construída ao longo da vida, ela também pode ser modificada mesmo na nossa vida adulta. Até porque nós somos seres incompletos, em constante transformação e nunca estamos finalizados. E voltando para a prática clínica, durante a terapia, quando atendo meus pacientes, eu percebo que não existe uma receita de bolo que vai servir para todos, porque cada um de nós tem uma singularidade, tem uma particularidade que é muito nossa, muito própria da nossa história, muito própria de tudo que a gente já viveu, da maneira que a gente percebeu aquilo, como a gente introjetou, né? A maneira como a gente se relaciona com os outros e a forma como a gente enxerga o nosso mundo. E o mundo, o que eu falo, é o mundo como um trama de significados, aquilo que a gente percebe como amor, aquilo que a gente percebe como carinho, como atenção, como cuidado, como modelo de relacionamento pra gente, os nossos valores, tudo isso permeia a nossa visão de mundo. E cada pessoa tem isso de uma forma muito particular. Então, meu papel nessa jornada é justamente mergulhar junto com essa pessoa e perceber como é que foi essa dinâmica familiar, como é que foi esse contexto em que ela foi inserida, como é que ela se sentia nesse contexto, sabe? E entendendo como é que se deu essa construção de si mesma até agora, e entendendo que muitos conceitos estão como pra gente verdade absoluta, mas que na verdade aquilo pode ser revisado, pode ser revisitado e entendido como algo que pode também ser reconstruído e ressignificado. E só de ter consciência em quais papéis se assumiam dentro de uma família, quais expectativas existiam ali, quais projeções estavam presentes, já é um grande passo para se ter consciência e entender como é que a gente quer lidar com isso a partir daquele momento. Geralmente essa trajetória de olhar para a nossa percepção de nós mesmos é bem desafiadora, porque a gente tem que olhar também nesse meio do caminho para características, para situações que a gente já viveu, que não são algo que nos agrada, que nos deixa às vezes envergonhados, tristes, frustrados com nós mesmos, mas que a gente precisa olhar para isso também
e entrar e conseguir encontrar um caminho em que a gente conviva com isso, não é que a gente vai ter que amar, mas é que a gente precisa primeiro ter consciência dessa parte e a gente pode entender que há vida convivendo com essa parte e também há vida e descobrindo e criando novas partes de nós mesmos. A gente joga luz naquilo que é valioso sobre nós mesmas, que traz a gente até aqui, que faz a gente ser quem nós somos, a percepção da gente como falha, como algo que a gente não curte ou como algo inferior, termina ficando em segundo plano e também é ressignificada de alguma forma. E antes de finalizar esse vídeo, eu deixo alguns questionamentos para vocês. Como é que você está se enxergando hoje? Como você acha que a maneira como você se enxerga influencia no seu dia a dia, nos seus sonhos, projetos, relacionamentos, trabalho? Se esse vídeo ressoou em você de alguma forma, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque a sua participação ajuda no crescimento do meu canal e também ajuda na disseminação desse conteúdo para mais pessoas interessadas. Até o próximo vídeo!